lâmina ditosa. Qual o melhor modo de manutenir? Qual a melhor forma de limpar sua lâmina e manter sua lâmina em perfeito estado? Eu vou abordar alguns macetes práticos para que você tenha condição de executar da mesma forma no seu ambiente de trabalho. Seja uma lâmina de acabamento como a 5/8 de patinhas, a da Oster Finisher ou sem fio, uma lâmina para gato ou para cães, nós temos algumas partes principais que são comuns à grande maioria, a saber, o pente, cortante, guia de lâmina, mola, soquete e parafusos. Aqui nós temos duas partes de aço, onde o cortante vai deslizar pelo pente. Com isso, os dentes do cortante vão passar também pelos dentes do pente. Isso vai causar o corte do pelo do animal. Durante o uso, alguns pelos vão se fixando nessa região, sendo que normalmente saem pela própria ação do vai e vem que a máquina provoca. Porém, é comum encontrarmos nessa região aqui uma mancha amarela. Essa mancha amarela ela é causada pelo sebo animal, pela gordura do pelo do animal, e isso já começa a demonstrar um certo desgaste da lâmina. Quando a lâmina está em perfeito estado, com a fiação devida, toda essa região aqui, sendo aqui, ela tem um aspecto fosco, não brilha. Então, quando a lâmina começar a brilhar por aqui, é que já está perdendo corte. Um perigo muito sério é quando algum grão de areia passa por essa região e fica alojado entre o pente e o cortante. Esse grão de areia passeando de um lado para o outro, tendo ação abrasiva, causa a perda da fiação. Nesse caso, basta afiar novamente, mas se o problema não for corrigido a tempo, causará um desgaste prematuro, o que pode ocasionar inclusive a perda da lâmina. Por serem duas partes de aço, e uma parte de aço deslizando sobre a outra, é necessário que a superfície esteja lubrificada. Então, jamais uma lâmina poderá trabalhar sem estar devidamente lubrificada. Estando com a lâmina montada, o que pode ser feito para a devida limpeza e lubrificação? Bom, eu vou pegar aqui um pedaço de um palito de churrasco de madeira e vou inserir nesse espaço aqui, entre a lâmina e o cortante. Com isso, o que eu tenho? Toda essa área exposta, como também do cortante eu tenho toda essa área exposta. Basta fazer isso em duas etapas. Primeiro, um lado, depois disso, só fechar e fazer para o outro lado. E por que isso? Porque se a lâmina for desmontada, na reentrada a mola pode ser forçada. E se a mola for forçada, haverá desregulagem da lâmina. Quer dizer, a lâmina que estava cortando pode, num determinado momento, parar de cortar. Então, estando com a lâmina assim, eu vou fazer a limpeza e a desinfecção. E como é que eu vou fazer isso? É simples. Nós vimos um modo seguro de preparar a lâmina para ser desinfetada ou lubrificada. Então eu vou posicionar o cortante mais ou menos aqui na metade, vou colocar a lâmina aqui, que é uma cestinha. Essa cestinha é algo muito prático e é barato, e com isso não fico pegando no líquido desinfetante o tempo todo. Então basta mergulhar, deixar o tempo devido de acordo com o fabricante e remover. A remoção também é fácil. Já peguei a lâmina. Então agora o que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho de excesso desse líquido desinfetante aqui nesse pano limpo e vou lavar a lâmina com querosene. Tem um pincel aqui de 2 polegadas e vou passar nesse sentido aqui. E agora aqui. Com isso, o que eu estou fazendo? Toda a extensão de corte da lâmina, toda a área de contato está sendo limpa. Então já foi desinfetada
e agora está sendo limpa com querosene. E o que o querosene vai fazer? Ele vai tirar grande parte desse líquido desinfetante, porque se ficar água com sabão, ou seja, algum outro desinfetante nessa região, vai enferrujar a lâmina. E aí nós vamos ter um outro problema, o risco físico, porque se puxar o pelo do animal, o animal pode ficar agressivo e pode morder o tosador ou o médico veterinário, e isso nós não queremos. Então vamos lá, eu já desinfetei, a lâmina está aberta, eu vou pincelar aqui, primeiramente aqui, de dentro para fora, e depois aqui, nessa região. É só inverter o procedimento agora. Vou fechar a lâmina e vou mover, aliás, esse cortante na outra direção. Bom, é só repetir a operação. Já foi lavado. Sempre visando de dentro para fora, no sentido dos dentes. Contra, nesse sentido aqui, não é bom não. É assim, é mais efetivo. Bom, isso sendo feito, a lâmina já foi desinfetada e já foi também limpa com querosene. Então todo o resíduo que havia aqui já saiu. Ok, então temos uma lâmina limpa. E o que eu vou fazer agora? Vou lubrificar a lâmina. Basta fazer isso aqui. Bom, para aqueles que não querem, por um motivo ou por outro, passar por todas essas etapas, basta utilizar o óleo como vassoura hidráulica. Então, como ele tem pressão, ele já vai remover alguma coisa, isso também serve. Então isso aqui já resolve grande parte. Porém, o óleo desengripante, ele é muito fino, então ele é muito bom para esfriar a lâmina, tá aí a dica, mas a lubrificação ainda fica a desejar. Então eu vou usar um óleo mais grosso na área de contato entre cortante e pente, nesses trilhos aqui. Pronto. Depois disso, é só colocar a lâmina na máquina e ligar por algum tempo. E para que isso? Por que ligar? Para que esse óleo possa atingir todas as regiões da lâmina e com isso a lâmina vai ficar perfeitamente lubrificada e sem a existência de água. Depois de ter usado o querosene, resta a reciclagem. E como é que nós vamos fazer isso? Vou usar um filtro de papel comum, desse que se usa para café, e vou filtrar o querosene. E para que isso? Para não jogar no meio ambiente um querosene que tem condição de ser reaproveitado. Então basta colocar o querosene aqui, ele está sendo filtrado, e o que vai ficar no filtro é só impureza, apenas o resíduo. Pronto, aqui nós temos o querosene fluindo, e o que vai ficar no filtro de papel é apenas a sujeira. Com isso, você garante um bom resultado da sua lâmina, tem sempre querosene à mão e não agride o meio ambiente. Isso é importante. A nível de macete, é importante observar que toda lâmina deve ser lubrificada e que o óleo desengripante também esfria a lâmina. Então, durante o dia, não tenha medo de usar óleo, não. Pega o óleo com aquela varinha, que eu até mencionei, da vassoura hidráulica, para poder lubrificar suas lâminas e esfriar as suas lâminas. A lâmina para gato tem uma cor diferente. E essa cor diferente é feita justamente pelo revestimento que existe nela. E por que existe esse revestimento na lâmina para gatos? É para que a pele do animal não seja arranhada. Então, uma lâmina mais delicada e que tem um passe menor. E o que significa isso? Significa que durante a tosa de um gato, se for usada uma lâmina para cães, o pelo do animal não vai ficar bonito, não vai ficar com o acabamento que deve ser feito. Já se for usada a lâmina para gatos, o pelo do animal vai ficar todo por igual, ele fica bonito. E isso é causado justamente pelos dentes pequenos que o cortante tem. Ok?
O óleo desengripante tem a função também de esfriar a lâmina, então ele deve ser usado tanto para lubrificar como para esfriar. Durante esse vídeo, nós vimos algumas coisas que podem chamar a atenção, como por exemplo essa luva preta. E por que eu usei essa luva preta? Porque ela é uma luva nitrílica, é uma luva usada inclusive pela indústria farmacêutica. Então ela é mais resistente à perfuração e não é dissolvida pelo querosene. É completamente diferente daquela luva de procedimento cirúrgico que os cirurgiões usam. Com relação à desinfecção, eu fiz um trabalho extenso a respeito, consultando pessoas que entendem muito da área, e a resposta foi sempre a mesma. Existe uma lacuna muito grande naquilo que deve ser feito numa central de esterilização para a lâmina ditosa. E por que isso? Porque ela tem um ácido carbono. Então nós temos uma relação interessante. Se for esterilizada de modo severo, a lâmina vai perder a ação de corte e vai machucar o animal, podendo, em virtude disso, também atingir o tosador ou o médico veterinário. Então a coisa é feita do modo máximo que pode ser feito. Então daí essa situação de mergulhar a lâmina dentro de um recipiente com aquela cestinha, é para que as mãos não fiquem tocando no químico o tempo todo, porque existem duas formas de se contaminar com químico: seria a exposição única, naquela exposição esporádica, ou o uso prolongado. Então é isso que não se quer, seja numa exposição curta ou ainda em uso prolongado. Se proteja, use sempre os óculos de proteção. Eu indico as luvas nitrílicas por motivos óbvios, tanto que ela é usada pela indústria farmacêutica, e também aconselho o uso da cestinha plástica. Por que isso? Porque existe também uma coisa chamada sequenciamento. Como é que é o sequenciamento? Nós temos a lâmina que pode ser contaminada por vírus, por bactérias, por ovos de carrapatos. São coisas diferentes. Então um líquido seria necessário para exterminar bactérias, o outro seria necessário para exterminar os ovos de carrapato. Então por isso esse sequenciamento, seriam banhos sucessivos. Ao invés de usar um banho só, como foi feito aqui no vídeo, você deveria ter vários potes iguais e com isso submeter a lâmina ao tratamento devido em cada um desses líquidos, causando assim a melhor esterilização possível e imaginável. Espero com isso ter ajudado você de alguma forma, que esse sempre foi o meu intuito. Meu nome é Vicente, eu sou Vicente Cuteleiro,